E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Mateus 8, do 23 ao 27. Jesus apazigua a tempestade. Talvez você esteja passando por um momento agora na sua vida que você está sentindo uma aflição muito grande dentro de você, porque quando a gente passa por uma tempestade, se nós não estivermos exatamente com os nossos olhos fixos no Senhor, se a gente não estiver exatamente fundamentado com a nossa fé em Cristo Jesus, iremos muitas vezes nos abalar com as tempestades. Quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas estão se abalando com a tempestade, estão ficando com medo, estão ficando atemorizados por conta da tempestade. Só que Jesus, ele dá tantos ensinamentos nessa passagem, e uma delas, da qual Jesus queria ensinar os discípulos é: vocês precisam usar de fé, vocês precisam acreditar. Glória a Deus. Nem sempre cremos, nem sempre temos uma fé muito grande mediante a uma tempestade, quando estamos passando por lutas, por provas, por dificuldades. Nem sempre a nossa fé é muito grande, mas se você tiver uma fé, seja pequena, do tamanho de um grãozinho de mostarda, eu não sei qual é o tamanho da sua fé. Jesus, ele sabe qual é o tamanho da sua fé diante dessa tempestade. A questão é que você tem que ter fé. Pouca, muita, mas nós precisamos ter fé na hora da tempestade, senão iremos sucumbir. Se você não tiver fé no meio da tempestade, você vai morrer espiritualmente. Aleluia! Jesus estava dormindo, o mar estava revolto e os discípulos ficaram apavorados. Muitas das vezes nós estamos assim também, apavorados, né? Aflitos diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante das tempestades dessa vida. Mas Jesus me trouxe aqui para te dizer agora, aqui nesse monte onde eu estou. Jesus manda te dizer: use a tua fé nessa tempestade, porque a tempestade, ela tem fim. Toda tempestade, um dia, uma hora, passa. E você vai se lembrar das conquistas, dos milagres, do que o Senhor fez, o que o Senhor quer, o que o Senhor me ensinou naquela tempestade, o que o Senhor nos ensina no meio da tempestade, porque o Senhor, ele quer nos ensinar alguma coisa. Quando estamos passando por momentos de provas, dificuldades, tempestade, ele quer nos fundamentar, ele quer nos ensinar. E se nós não tiver raízes, se nós não tiver fundamentados em Cristo, muitos, infelizmente, acabam se perdendo no meio da tempestade. Mas a tempestade, o mar revolto, não é para você se perder. A tempestade e o mar revolto é para nos ensinar a acreditar mais, a crer mais, a usar de autoridade e dizer: mar, se aquete, vento, se aquete. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Eu dou uma ordem. Dê uma ordem para essa tempestade agora. Jesus nos deu poder, ele nos deu autoridade. Eu quero que você ore agora junto comigo. Diga: em nome de Jesus.
Eu oro e repreendo essa tempestade agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus pensamentos. Senhor, o mar está revolto na vida de muitos que me cercam, na vida de muitos que vão ouvir essa palavra. O mar está revolto, a tempestade, Senhor. Mas em nome de Jesus, que este homem, que essa mulher, que este jovem tenha confiança no Senhor, que a fé deste homem, que a fé dessa mulher seja restaurada. Em nome de Jesus, que você receba uma fé restaurada em Cristo Jesus sobre essa tempestade. Que Deus te abençoe. E lembre-se, Jesus está conosco no meio da tempestade.